Sejam todos bem-vindos a mais um Hangout Yahvé. Aqui nesse espaço de discussão, nós temos muita palavra de Deus, muita palavra de vida para o seu coração. Mas temos também momentos de adoração com ministros de louvor do nosso ministério, o Ministério Yahvé. E hoje, retomando aí esse novo tempo, no novo formato, né? Não estou mais gravando da minha casa, estou gravando daqui da nossa igreja, do nosso templo. Nós teremos agora um momento de adoração com um dos nossos ministros de louvor. Então abra o seu coração e vamos juntos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez adorar o nome do Senhor junto. Prepara o seu coração e vem adorar junto conosco. Amém. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Uma eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Sou apenas barro, pode me mudar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. É com você, Rafle. Glória a Deus, aleluia! Como você viu aqui na descrição do vídeo, o tema de hoje é o oleiro, o grande oleiro, o poderoso oleiro, fazendo essa alusão a esse artesão, a esse artista que trabalha com as mãos. Nós vamos hoje mergulhar num texto muito profundo, um texto que tem tantas verdades que nós podemos adotar para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, que se encontra lá em Jeremias. É um texto muito conhecido, acredito que você já tenha visto várias pregações aqui no YouTube sobre isso, mas eu quero trazer a minha perspectiva a respeito desse texto e eu espero estar podendo aí ajudar na sua caminhada. Então vamos abrir juntos, se você não puder, você vai ouvir aqui Jeremias capítulo 18, a partir do primeiro versículo, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel.
E ele continua essa palavra profética aqui, depois quando terminar esse vídeo você vai ler. Gente, que palavra poderosa! Que palavra poderosa! Nós vamos observar, se você já teve a experiência de ver um artesão trabalhando em específico, o oleiro, você vai ver que é um trabalho muito diligente, é um trabalho muito, minucioso. Primeira coisa, você vai ver ali a figura da roda, onde vai ser colocado em cima aquele barro. O barro representa a nossa própria vida, a nossa própria condição. Nós fomos feitos literalmente do barro. Você vai ali no início, no Gênesis, e você vai ver essa descrição bem explícita a respeito da nossa própria condição humana, aonde Deus nos moldou, aonde Deus nos formou do próprio barro. Então esse barro representa a nossa própria vida e o oleiro representa o próprio Espírito Santo, o próprio Deus ali trabalhando, colocando as mãos sobre nós. E ele coloca ali na roda e começa a mexer, e começa a trabalhar na massa, a abrir aquela massa para primeiro olhar as pedrinhas. Gente, quando fala de pedrinha, a coisa já começa a apertar, porque as pedrinhas elas fazem justamente alusão a essas falhas que temos dentro de nós, não a partir da perspectiva da criação de Deus. Deus não erra, Deus faz tudo perfeito. Sua personalidade, seu jeito, quem você é, veio perfeito. O que acontece muitas vezes é que as pedrinhas da vida que chegam no nosso coração, elas não são colocadas para fora, mas muitos de nós, com o passar dos anos, vai fazendo daquela pedrinha se tornar até mesmo montanhas dentro de nós. Então o primeiro passo é pegar aquela massa, aquele barro, abrir aquele barro para começar a tirar ali com uma faquinha, sabe, de madeira ali, tirando, mexendo naquele barro para tirar todas as pedrinhas. E tira de um lado e vira o barro, né, para tirar do outro lado, porque só começa-se a mexer naquele material depois de tirar essas pedrinhas. Porque lá na frente, no último estágio, se você não tirar as pedrinhas agora no início, lá no final vai dar problema. E eu vou até falar sobre isso no final, para vocês entenderem o que pode vir a acontecer. Então ali começa a ser moldado. E o trabalho de ser moldado, meus irmãos, é doloroso. Olha, se o primeiro estágio, que é tirar a pedrinha, tirar as falhas, mexer na ausência ali de muitas coisas que estamos passando, ou até mesmo nas nossas personalidades que dá margem para muito erro, para muita coisa, seja fofoca, amargura, intriga, prostituição, enfim, tantas mazelas, tantos pecados são tirados ali na primeira fase. Na segunda fase, em ser moldado, a gente vai começando a aprender a ressignificar a nossa própria existência. Como eu sempre falo aqui nos Hangouts, a gente adota a cosmovisão cristã como estilo de vida. Então a gente começa a entender que Deus, ele moldando, nessa fase de moldar, ele está trabalhando o nosso caráter. E você já viu algum barro reclamar com o oleiro? Algum barro nessa fase, nessa segunda fase de estar moldando, você já viu um barro dizer assim: ei, oleiro, você está errando. Ei, oleiro, você está mexendo onde não devia. Ah, não gosto desse jeito que você está fazendo, não. Por que você não faz daquele jeito? Você nunca viu isso. Mas você vai ver nós, enquanto barro, fazendo isso para Deus, que é o grande oleiro. A gente vai dando pitaco na maneira que Deus está fazendo com que a gente seja colocado ali na roda. A gente vai dizendo: Deus, o senhor não acha que eu deveria estar fazendo tal coisa? Ô Deus, por que o senhor não acha que eu poderia estar em tal lugar? A gente vai dando, sabe, com aquela capa assim de ideias, vou dar uma ideia para Deus. Mentira, a gente não está querendo ser mexido, porque o interesse de Deus é trabalhar no barro. Mas tem algo tão poderoso em ser mexido, em ser moldado por Deus, que a gente não pode abrir mão dessa fase. Assim como um oleiro terreno, que quanto mais ele mexe no barro, mais as suas impressões digitais vão ficando naquele barro, assim é Deus, meu irmão. Quanto mais ele aperta, quanto mais ele molda, quanto mais ele mexe nesse barro, mais das suas impressões vai ficando naquele barro, que é o nosso próprio coração, a nossa própria vida. Então, nessa segunda fase, meu irmão, abrace até mesmo a dor de ser confrontado, de ser moído por Deus, de estar ali, sabe, sendo até mesmo pisoteado de alguma maneira, não pejorativamente, mas algo positivo, que está mexendo ali nas suas fragilidades para ser curado. Assim como uma ferida aberta precisa ser tratada, precisa ser lavada, para então chegar no final, que é a cicatrização. Assim, nessa fase de estarmos sendo moldados, nós precisamos ser, muitas vezes até mesmo, ser moído, ser machucado, para então chegarmos prontos para a próxima fase.
Porque até mesmo quando o Senhor, nós vimos aqui nesse texto, quando Ele está ali mexendo, começou a dar forma, mas não é aquilo que Deus planejou, não é aquilo que Deus sonhou. Ele vai desfazer porque Ele tem todo o poder, Ele tem um domínio da nossa vida, o domínio da nossa existência, e nós não podemos murmurar. Nós não podemos ficar reclamando. Por mais que o nosso coração pecaminoso, nosso coração entregue às práticas mundanas, tente, recriminar e até mesmo debochar de muita coisa e tentar nos abster de ter contato com aqueles sentimentos profundos que Deus está mexendo, nós precisamos entender que esse mecanismo de defesa não vai nos ajudar a sermos moldados. E nós precisamos ser moldados. Porque até mesmo quando a gente tenta fazer do nosso jeito, sabe o que Deus faz? Desfaz. Estava tomando forma o vaso, aquilo que Deus estava criando, estava começando a tomar forma, mas eita, tem uma pedrinha, o que é que vai acontecer? Tira a pedrinha, tirando a pedrinha, já machucou aquele vaso, o que é que vai acontecer? Volta para a segunda fase, vamos moldar de novo, moldou, tomou forma, ficou desigual, o que é que vai ter que acontecer? Vamos moldar de novo. Assim é a nossa vida. A distância de estarmos aqui até o lugar que é o centro da vontade de Deus, aquele propósito, aquela promessa que recebemos, esse percurso de estarmos sendo moldados constantemente, está fazendo com que nós pareçamos cada vez mais com o próprio Senhor, porque as suas impressões estão ficando dentro da nossa alma, dentro do nosso próprio coração. E aí, Rafa, o que vai acontecer? Depois está lá o vaso bonitão, está montado, está lindão, já tomou forma do jeito que Deus queria. O que é que vai acontecer? Vamos para uma das fases que mais vai doer, que é a fase do fogo. Lembra no começo das pedrinhas? Pois é, eu disse que ia falar, nesse finalzinho. Pois é, imagine lá uma pedrinha nesse vaso. O que é que vai acontecer? Humanamente falando, dentro do próprio entendimento ali artístico, você conversa com um oleiro, com um artesão, ele vai te dizer, se tiver uma pedrinha pequena que seja, se coloca esse vaso na fornalha, no fogo, ele estoura, ele quebra, ele não aguenta a pressão, a temperatura daquela fornalha. Assim somos nós. Estamos sendo constantemente moldados, tirando as pedrinhas, para quando chegarmos na fase de sermos provados, de sermos colocados na fornalha, possamos suportar as tentações, as frustrações, os nãos, as perseguições, as pessoas falando mal de nós, nós estaremos fortes. Por quê? Porque fomos moldados pelo grande oleiro, porque estivemos na roda por muito tempo. E nós não teremos medo de enfrentarmos aquela fornalha, porque o oleiro vai estar observando, o oleiro coloca ali e fica esperando, e fica aguardando, porque depois disso é um vaso pronto para ser pintado, ser adornado. Nessa cultura aqui especificamente que nós lemos, na cultura onde veio essa palavra profética para Jeremias, os vasos eram utilizados, diferente da nossa cultura hoje, que os vasos eles são decorativos para colocarmos em prateleiras. Nesse tempo, os vasos eram de utilidade diária, porque nós somos utilizados diariamente por Deus. Para você ser um vaso útil nas mãos do Senhor, você teve que passar por todas essas fases de ser machucado, de ser moído, pedrinha tirada, até chegar no fogo, até poder ser pintado, adornado, preparado e enviado para brilhar, para fazer a diferença. Meu irmão, existe uma jornada. Todas essas pessoas que você conhece, que seja o seu pastor, sua liderança, pessoas famosas no mundo evangélico, todas elas, assim como você, têm uma história por trás de pedrinhas que foram tiradas, de situações que teve que ser amassado, colocado na fornalha, adornado. Todos nós passamos por essa fase. E falando de fornalha e falando desse estágio onde nós estamos sendo ali expostos a altas temperaturas, eu também separei alguns textos que eu não posso deixar de mencioná-los aqui, a respeito desse fogo consumidor, desse fogo refinador. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E o escritor da carta aos Hebreus vai concordar com essa mesma expressão no capítulo 12, versículos 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo
consumidor. Aleluia! Então é importante demais, meu irmão, ser refinado para depois chegar no finalzinho ali bem lindão, ser pintado, ser adornado, estar sendo utilizado dentro do seu destino profético, dentro daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Não pule as fases. Não abra mão de nenhuma fase dessa. Eu já ouvi uma vez a própria Ludmila Ferber falando, eu lembrei agora. Ela falando assim, gente, é tão bom ser moldado, é tão bom estar sendo moído nessa fase de barro, que eu já armei até uma tendinha. Se você for chegar lá na casa do oleiro, você vai ver uma tendinha lá, é a minha tendinha, pode até utilizar, ela brinca. Nunca vou esquecer disso, ela falando, e isso me trouxe na época tanto quebrantamento, de entender mesmo que não é só uma fase, estamos em constante transformação. Somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor. E nós precisamos ter esse reconhecimento pessoal, de que precisamos do Senhor todo o tempo. Não existe vaso lindíssimo demais, ou vaso que seja usado demais por Deus, que não precise, não dependa única e exclusivamente do grande oleiro. Dependa de Deus. Dependa de Deus para tudo que você vai fazer na sua vida. Dependa de Deus. Você é barro, você está suscetível a estar na roda, a ser tirado pedrinha, ir para a fornalha, ser moldado. Todas as fases, nós estamos sendo apenas um barro nas mãos do grande oleiro para o seu louvor e para a sua glória. O resultado final disso é um vaso lindo, útil, que o próprio oleiro terá a alegria de derramar sobre aquele vaso todo o conteúdo da sua própria glória para ser compartilhado com o outro. Amém? Glória a Deus! Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela Tua presença. Tu és o grande oleiro. Tu és aquele que se importa conosco, mesmo quando vê muitas pedrinhas. Mesmo quando amassa e parece que as coisas não estão acontecendo, o Senhor não desiste de nós até que estejamos prontos. Obrigado porque o Senhor não nos deixa. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro quando ninguém nos amou. Obrigado porque o Senhor ama ser o grande oleiro e ama estar com as mãos no barro que somos nós. Que sejamos todos os dias, Senhor, nos arrependendo, nos prostrando diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, até mesmo as hipocrisias que declaramos muitas vezes. Senhor, que possamos reconhecer que dependemos de Ti para tudo na nossa vida. Não nos deixe, Senhor, estar sendo expostos à arrogância, altivez, soberba, achando que somos muito bons. Pelo contrário, que estejamos na roda, que estejamos nos disponibilizando. É preciso uma disposição pessoal para estar ali, é preciso obediência, assim como Jeremias que teve que se disponibilizar para estar ali, que estejamos disponíveis para estarmos na casa do oleiro, para só então ali ouvirmos a Tua voz, porque é sendo moldado, é sendo trabalhado, que ali teremos contato direto contigo, para o Teu louvor e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Se inscreva aqui nesse canal abençoado, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Gente, compartilhe o vídeo. Tem um botãozinho aqui embaixo que é uma setinha, você pode mandar esse vídeo para todo mundo, para quem você quiser, lá pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você copia o link, cola lá no seu perfil do Facebook, manda para todo mundo. Vamos juntos expandir a palavra que cura, a palavra que liberta, para a glória de Deus. Tamo junto e até a próxima sexta-feira, o próximo Hangout. Deus te abençoe. Tchau!